Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para um próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramontes, sou estrategista de recolocação e transição de carreira e executivo global de supply chain. No episódio de hoje, nós vamos conversar com um executivo que tem uma jornada espetacular. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a fazer esse canal crescer e trazer cada vez mais executivos para que você possa se inspirar e elevar o nível da sua carreira. No episódio de hoje, eu vou falar com Antonino Marmo. Ele é diretor de operações, ele tem uma trajetória muito fantástica que você vai conhecer e pega papel e caneta que você vai se impressionar com a quantidade de insights que você vai tirar deste bate-papo. Eu mesmo, já conversando com ele nos bastidores, já tive vários insights, eu tenho certeza que você vai se inspirar nesse bate-papo. Vamos lá bater um papo com ele. Antonino, muito obrigado pelo seu tempo, por contribuir com tanto. Eu gosto sempre de iniciar o programa perguntando como a área entrou na vida da pessoa, porque muitas vezes eu converso com muitos executivos e a gente vê que muitas vezes não foi estratégico, às vezes aconteceu de você estar naquela área, às vezes você foi migrando. Vou falar para você que pouquíssimos executivos que entram na área e vão até o fim das suas carreiras nessa mesma área, ou com uma projeção de carreira bem alinhada. Falar para você que a grande maioria aconteceu. E aí eu queria saber de você, Sim. cara, como é que a área de operações aconteceu na sua vida? Pô, muito obrigado aí pelo convite, tá? Fico lisonjeado aqui em participar do seu programa. E vamos lá. A área de operações, ela tinha, vamos lá, para 2006, tá? Eu tinha acabado de me formar e eu recebi um convite para mudar de cidade e assumir um hotel fazenda. Olha só que coisa inusitada, né? E eu estava num processo de MBA na época, na Fundação Getúlio Vargas. Eu tive que trancar, eu tive uma coragem além da conta, eu acho, sabe? Acho que foi mais assim aventureiro do que tudo. E eu fui para Brasília, né, para cuidar desse hotel fazenda. Então eu fiquei lá como gerente geral desse hotel e a área de operações para mim aconteceu ali. Na verdade, eu conheci a área de operações de forma mais brutal ali, sabe? Nessa experiência com Araçá. Isso foi em 2006, mais ou menos. Aproximadamente 2006. Que bacana. E aí você já entrou numa experiência que já te permite, né, ter uma visão muito mais holística, né, de um Uhum. negócio como um todo. E aí você estava ali no início de carreira, né? Início de carreira. E como é que foi essa transformação? Porque, assim, início de carreira, você não tem uma experiência, né, a ponto de você conhecer todas as áreas a fundo e tomar decisões ali, né? Você teve que ir se Uhum. construindo ao longo dessa sua jornada. Como é que Foi. foi esse processo? Então, ali eu tinha acabado de fazer um grande trabalho, que era de 6 meses, para a Fundação Nacional da Qualidade, FNQ. Então, ali tem 8 fundamentos, e cada fundamento, cada um dos 8 fundamentos se desdobra em mais 4. Então, entra a área de logística, a área de sistemas, a área de sinalizações, a área de pessoas, enfim, projetos internos, né? E eu levei esse projeto pronto de um outro cliente para dentro do hotel. Então, assim, a minha transição lá para dentro, ela foi mais de implantação no início do que de gestão. Tinha um dono, né, do hotel, que ele era o gestor geral, e a partir do momento que eu implantei esse projeto lá dentro da Fundação Nacional da Qualidade, ele me chamou para ser lá o responsável geral. Então, eu aprendi de logística, eu aprendi de pessoas, eu aprendi de mecânica, inclusive, para consertar todos os materiais, os equipamentos lá de dentro, né? Parcerias, nós fizemos grandes parcerias na época com grandes clubes, né, locais de Brasília, com um time de futebol, inclusive, que ia treinar lá dentro. Foi uma experiência muito grande, assim, sabe? Difícil, foram 6 meses de... 6 meses não, foram 8 meses aproximadamente ali de trabalho duro, né, que se estendeu um pouco mais para frente depois, mas o início ali, esses 8 primeiros meses, foram chamados de críticos, né? Mas eu aprendi bastante, porque eu já tinha essa bagagem do projeto, né, que eu tinha feito, e implantando esse projeto lá dentro foi o que me deu grandes chances ali de vitórias e sucesso nessa área, né, de liderança, principalmente. Ali foi o primeiro passo onde eu aprendi a liderar, de fato, né? Pessoas de culturas diferentes, de localidades diferentes, né? Todos vinham trabalhar ali, da Bahia, de Brasília, de Goiânia, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Ali tinha funcionário de todo tipo e era visitado por gente também de todo canto. Então eu precisei ser um perito em ser humano. A partir daquele momento,
eu acho que a minha vida se transformou para essa área de liderança de uma forma muito forte. E como é que foi isso para você? Vou te falar porque a minha experiência pessoal foi. Comecei minha carreira, sempre quis ir para uma posição de liderança e eu já tinha todo o meu plano ali definido, né? E aí fui estudar liderança, você estuda liderança e vai, estuda e faz curso, estuda e faz curso. Só que na hora que você assume sua primeira liderança, você fala, uau, ou seja, o que eu estou vivendo aqui não estavam nos livros, né? Claro, você Não. tem as melhores práticas, você sabe ali mais ou menos como conduzir, mas você sabe que cada ser humano ele é único e cada situação vivida dentro de uma organização ela é única também, nunca se repete. E aí você já entrou numa posição de liderança e aí você foi se construindo Sim, como líder ao longo do tempo. sim. Nos 6 primeiros meses, eu já falei isso aqui em outros podcasts, eu vou ser honesto para você. Nos 6 primeiros meses eu me arrependi, Hum. tá? Porque foi uma liderança onde eu Uhum. assumi sendo par e depois eu assumi a posição onde todos eram meus pares, meus amigos ali. E realmente foi um processo muito complexo. Se para mim que estava estudando ali, que já vinha estudando liderança há algum tempo, foi desafiador, eu te pergunto, como é que foi, o quão desafiador foi para você desenvolver a liderança ali já num primeiro estágio da sua carreira? Olha, eu recorri a livros de forma muito constante ali naquela época, mas eu não encontrava aquilo que eu vivia, né? Eu não encontrava nos livros, não, uma realidade muito diferente, né? E eu também me arrependi. Eu chegava a pensar assim todos os dias, né? Depois do terceiro mês ali, longe de casa pela primeira vez, né? Tendo um desafio enorme, uma responsabilidade gigantesca. Eu falei, gente, isso aqui não é para mim. Eu caí de paraquedas. E só que a construção foi assim, eu precisei lançar a mão de conhecimento mais prático sobre gente mesmo, né? Então eu fui procurar estudar sobre conhecimento humano, né? Sobre as projeções das pessoas, os interesses e os valores das pessoas. E foi ali que começou, mas assim, foi um processo de arrependimento também no começo. Eu cheguei a duvidar, inclusive, se a minha formação tinha sido capaz de me dar subsídios ali para conseguir tocar qualquer tipo de negócio. Mas a questão é que para mim foi diferente. Eu entrei num negócio muito grande e um negócio no início de construção, né? Se fosse uma coisa estruturada, eu acho que seria diferente, mas não, era eu que tinha que estruturar aquilo lá com a equipe que eu estava formando e com uma pessoa extremamente exigente e urgente do meu lado, né? Então as coisas vão acontecendo e você ali no meio daquele turbilhão. Eu cheguei para me arrepender. Cara, eu imagino, Mas no porque final das assim, e contas deu aí tudo certo. A partir dali eu. não, e é É, muito engraçado porque assim, você se arrepende no começo, mas depois que você entende, né? E aí não estou falando de entender de liderança, mas entender de pessoas. Quando você passa a ter um melhor entendimento das pessoas, você não quer mais sair uhum, da liderança porque você vê o quanto você impacta vidas e o quanto é positivo, né? Você está impactando as vidas das é, pessoas como é. líder, né? Ah, com certeza. E uma das coisas que não me passava pela cabeça era me iludir pela questão do cargo, né? Então, no final de semana eu voltava para casa num dia que eu não podia, né? Voltar para casa que era domingo. Voltar para casa que eu digo porque eu sou de Goiânia, né? Eu estava em Brasília nessa época. E eu fazia o módulo concentrado da pós-graduação, sempre no domingo. E ali naquele módulo eu falava, gente, eu não tenho aquela vaidade de falar, estou num cargo de gerente de hotel, fazenda, até porque até ali eu achava que aquilo não era para mim. E esse pessoal me ajudou muito da pós-graduação, porque como era um consolidado de informações num dia só, ficava das 8 da manhã até quase 10 horas da noite, sem parar, né, dentro da instituição, que eles me deram essa chance, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que passavam por situações parecidas, né? Já tinham passado por situações parecidas, e ali foi meu primeiro processo, meu primeiro estágio, né, de receber uma mentoria, né? Então, a partir dali, eu acreditei mais que era possível a gente confiar em alguém que tinha passado por um estágio que a gente está passando, né? E que já venceu esse obstáculo e que está tudo bem. A gente vai passar, vai ou desistir ou não, mas que a gente vai vencer o obstáculo de alguma forma, né? Então foi ali a minha primeira experiência com essa mentoria, vamos dizer assim, né? Que me ajudou Que bastante. bacana. Que bacana. E aí você chega o momento de você dar o próximo passo. Como é que foi isso para você? Porque você já estava ali aprendendo, você começa a consolidar a sua carreira ali, e aí chega Uhum. normalmente um convite do mercado ou um desconforto seu, você fala assim, agora eu preciso ir para um próximo passo. Como é que foi essa transição para uma outra organização? Sim, ela foi até suave, assim. Eu fiquei entre umas e outras empresas, né, nesse período.
de 2006, eu fiquei lá até 2007, né? Foi em meados de 2006 até 2007 eu fiquei ali. Aí eu fiquei dando ainda, prestando consultoria, porque foi uma transição nesse período, né? Eu não podia largar, apesar de eu já não estar lá mais, fisicamente, assim, diretamente, eu ainda ia e voltava para prestar consultoria. E isso se durou por quê? Por um ano e meio ainda, mais ou menos, né? Eles me pagavam por hora. E em 2009, precisamente dia 7 de maio de 2009, eu tive uma chance de entrar numa outra organização que fez um processo seletivo extenso aqui em Goiás, né? E eu entrei para minha primeira experiência com empresas de São Paulo. Fiquei ali entre compras e recompras dessa empresa por 16 anos. Legal. Então foi uma transição assim que no começo também era o início de uma operação, tá? Eu entrei ali na época como coordenador, né, de operações, coordenador sênior de operações, e eu acreditei muito no projeto, porque era um projeto que vinha com a promessa de grandes clientes, né? Grandes bancos estavam por trás daquilo. E apesar da estrutura ser inicial, essa transição para dentro dessa organização, ela foi um pouco mais leve, mas o trabalho dentro da empresa, ele era consideravelmente mais difícil, né? Porque tinha a urgência do contratante, já existia um contrato, né? Era o início de uma operação, mas eu já tinha passado por outros inícios também, e eu fiz da mesma forma. Eu construí ali dentro um projeto, um método, né? De acordo com a FNQ, era totalmente desconhecido para eles, mas para mim, eu já tinha passado por duas experiências com esse método, né? E eu consegui implantar de forma rápida. Então, o meu desenvolvimento ali, passavam-se anos e anos e anos e anos e anos, e eu era promovido, até que isso, falando aí dos últimos 16 anos, né, falando aí da última década, eu fiquei como diretor de operações dessa empresa nessa última década. Então, foi um crescimento lateral no primeiro momento, né, uma transição lateral, mas que eu consegui galgar uns passos importantes lá dentro. Fiquei lá por 16 anos. Saí agora, recentemente, tem um mês que eu me desvinculei da empresa. Bom, então vamos lá, Antônio. Você ficou 16 anos numa organização, você já entrou na carreira numa condição que normalmente não se inicia. Nesses 16 anos de crescimento e desenvolvimento, né? Qual foi aquele desafio que você falou o Uhum. seguinte: esse eu vou voltar para casa e eu não faço ideia como eu vou resolver? Nossa, foram alguns, né? É, um dos principais foi quando, logo no primeiro momento ali, tirando a pandemia, né, que foi um desafio bastante considerável, acho que para todo mundo, né? A pandemia foi um processo muito, muito difícil de aguentar, né? Tirando a pandemia, por volta aí de 2010, 2011 e 2012, perdão, né? Nós tivemos uma alteração grande de contrato e eu estava já num processo de transição, né, de gerente sênior para outra opção, para outra categoria, né? E num período de férias. E eu saí para fazer curso, né? E acabei voltando, eu não tirei férias. Na verdade, esse tempo todo eu fiquei sem férias por conta das probabilidades de crescimento de carreira, né? Então, eles trocaram o contrato da operação e o contrato era muito diferente. Então, foi a primeira vez que eu senti assim, um baque de ter que continuar com aquela mesma equipe que eu preparei para um momento, para um motivo, que era um contrato específico, né? E agora mudou tudo. Aumentou o volume, aumentou a abrangência e aumentou a quantidade de qualidade do contrato, ou seja, os momentos, os horários, né? A gente tinha que atender em horas, coisa que não era ainda pertinente para nós, né? Então, aquele ali foi o primeiro momento onde eu falei, caramba, a minha equipe não está pronta para isso, né? A gente precisa reformular a equipe. Nem eu estava, na verdade. Eu acho que ninguém estava preparado para um momento daquele tamanho, né? Então, a empresa cresceu, precisou crescer de volume. De lá para cá, nós criamos mais de 145 bases, né, avançadas, que foi um grande desafio, porque envolve logística, negociação com terceiros, mobiliário, facilities, né? Então, eu tive que conhecer de tudo, gestão de ativos, né? Nós tínhamos uma boa diretoria de gestão de ativos, eu passei a ter muita aproximação com o RH, com o financeiro, com o jurídico e com a gestão de ativos, coisa que eu não tinha até então. Então, ali foi uma escola para mim, né? Foi bastante difícil, mas foi um momento de escola para mim, né? E a partir dali eu consegui perceber que aqueles momentos iam acontecer de forma mais constante, de ano em ano, ou então a cada 2 anos mudaria o contrato, e a gente precisaria se movimentar
dessa forma também grandiosa, né? Porque a parte técnica, Paul, da operação, ela é transitória. Se muda um contrato, ela muda completamente, né? Agora, a parte de gestão de pessoas, a parte de liderança, ela tem que ser um trabalho constante para você saber se aquela pessoa está certa, né? Se é a pessoa certa para o lugar certo, se a pessoa está motivada, quais são os valores daquela pessoa, né? Se ela está aderente àquele momento, se ela quer sair, se ela quer ser promovida. Então, esse é o trabalho. Eu acredito que a gente fala sobre logística, por exemplo, né? Que era uma das operações lá que eu cuidava. Então, logística é só carga pesada, só leva e traz, não, logística é liderança. O contrato é transitório, ele vai mudar. A gente tem que estar preparado para que isso aconteça. Esse foi o primeiro grande desafio que eu tive ali. Dali para frente foram praticamente semanais os Isso desafios, né? o que você está trazendo é perfeito, Antonino, porque é o seguinte, quem passa por cargos de liderança sabe que, assim, uma pessoa performando muito bem numa posição ou num contrato pode não performar em outro. E não porque Sim. ela não é boa, mas é porque o contexto e o ambiente em que ela está vivendo talvez coloque ela em desafios que ela não esteja Sim, preparada para aquele tipo de desafio, para aquela demanda. exato. E não é necessariamente a pessoa, mas é o contexto e a situação em que a pessoa está ali vivendo, né? E aí você trouxe Uhum. algo muito interessante que foi, cara, algo mudou, tanto eu quanto a minha equipe não estávamos preparados para aquele desafio. Aí você tem o desafio para desenvolver os outros e ao mesmo tempo se desenvolver. Como é que é Uhum. esse processo de desenvolvimento do Antonino? Que eu quero explorar um pouquinho mais para Uhum. frente aí um curso bem específico que eu vi poucos líderes da minha vida terem um curso como esse, tá? Pouquíssimo. Mas como é que foi Uhum. esse seu desenvolvimento? Porque, cara, quando você está no desafio desse, como eu já tive em alguns desafios como esse na minha vida, por exemplo, de fusões e aquisições, onde a gente tem que fazer integração de time e tudo mais, numa experiência que você ali não estudou, né? E você disse precisamente, a faculdade ela não nos prepara para posições de liderança, ela Uhum. nos prepara para ser bons técnicos, mas não para ser líder, Exato. né? E aí você tem que correr atrás do seu próprio desenvolvimento enquanto você está desenvolvendo os outros. Né? E é um Sim, exercício sim. de humildade muito grande, né, que o líder tem que ter, de falar, opa, preciso ensinar os outros, mas eu preciso aprender. Como é que foi essa jornada do Antonino no autodesenvolvimento? Porque olhando sua carreira, olhando seu LinkedIn, cara, eu encontro poucos profissionais com uma trajetória como a sua de passar por operações diversas, né, e ter um olhar mais holístico para operações e não necessariamente segmentado, como é o que acontece no mercado. Às vezes eu tenho, um gerente Sim. de operações industriais, ele tem experiência no industrial. Para Uhum. ir para uma parte de serviços e talvez ele não esteja apto. Você não. Você foi adquirindo uma experiência mais abrangente. Como é que foi esse desenvolvimento do Antonino nesse meio tempo? Sim, eu passei por vários cargos lá dentro da operação, né? Então, eu fui, dizendo assim, falando dessa última década e meia, né? Então, eu passei de coordenador a diretor de operações. Os primeiros processos de desenvolvimento que eu procurei fazer foi justamente para tentar bater minhas metas. Eu tinha um conhecimento que eu precisava ter e eu não tinha, então eu corria atrás de cursos, né, de mentorias para poder bater as minhas metas. Só que isso não podia ficar só comigo, além de ser um egoísmo muito grande da minha parte, segurar um conhecimento tão grande como esse, eu precisava ter backup, eu precisava ter mais de um backup, né? Vamos dizer assim, se eu atendo o Brasil inteiro, como era que acontecia, né? Eu precisava ter, no mínimo, aí, backups regionais, né? Que tinham um conhecimento tão profundo ou parecido com o meu, de cliente, de operação e de gente, né? Então, eu fui atrás de cursos Master Coach, eu fui atrás de Master PNL, no primeiro momento, para bater as minhas metas, mas eu disseminei isso dentro da operação de uma forma bastante razoável, né, vamos dizer assim. Todos os meus gerentes, né, desses últimos 13 anos, nós tivemos turnover zero na operação, por consequência dessa aproximação que eu tinha com eles, dedicada a esses cursos, né, que eu trazia para dentro da operação também. Então, nós tivemos turnover zero da nossa operação, da nossa equipe de gestão, e turnover zero da equipe de gestão dos meus gerentes, ou seja, dos backups deles, né, nesse período todo. E eu devo isso ao desenvolvimento pessoal que eu fui buscar, né, por conta própria, e trouxe para dentro de casa para poder ajudá-los aí nos desafios que eram constantes, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu.
Cara, que espetacular. Turnover zero é algo que é raro nas organizações. E isso é a prova de que as pessoas não se demitem da empresa, né? Se demitem dos seus gestores, né? Isso já está mais do que Ah, provado em diversas matérias. Isso está mais do que provado. E você mostra que é isso, né? Quando você busca o desenvolvimento, mas você compartilha isso com o seu time, e o time sente que está sendo cuidado, sente que está sendo desenvolvido, é algo que realmente é transformador. Aí eu te pergunto, uhum, turnover zero, mas como é que você sentiu? Eu sei que você teve nessa operação resultados incríveis, né? sim, Mas ao que você atribui esse resultado? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Obviamente é por conta da liderança, pessoal. Eu sei que vocês vão falar, ah, sim. pô, é por causa da liderança, turnover zero. Eu sei, pessoal, eu sei. Mas a minha pergunta é no impacto dessa educação, né, continuada que você fez, do transpasse desse conhecimento para o time, o quanto isso acelerou o resultado. Né? Porque eu conheço várias operações, conheço bons líderes, eu sei que existe realmente bons resultados. Mas no caso do Antonino, que é um líder que eu considero de alta performance, né, um líder diferenciado e que transpassa esse conhecimento, eu sei que o resultado é diferente de quem não tem esse tipo de conhecimento. Você Ah, sentiu que sim. dentro desse seu processo, o resultado, você estava esperando um resultado X e veio 3, 4x por conta justamente dessa baixa do turnover e do engajamento do time? Ah, com certeza, com certeza. A produtividade aumentou muito. Nós conseguimos cortar de um projeto já assim, bastante enxuto, nós conseguimos cortar 40%, inclusive, dos custos diretos desse projeto. E isso implantando 145 bases, né, no período de 2 anos aproximadamente, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, né, com essa mesma equipe. Então, com certeza, a produtividade, a aproximação que isso gerou, o engajamento que isso gerou foi fundamental. Nós tivemos, sim, eu planejei 1x e, como você falou, veio 3x. Foi exatamente isso que aconteceu, principalmente na visibilidade da produtividade. Nós chegamos a pegar contratos de concorrentes multinacionais, inclusive empresas gigantes, né? Que a gente nem encarava ali como um concorrente, mas como um parceiro que dividia a abrangência, vai, né? Apesar da gente não ter contato direto com eles e essencialmente eles serem nossos concorrentes, nós não nos víamos como concorrentes diretos deles por consequência do tamanho, né? Eram multinacionais, multimilionárias, né? E nossa empresa também é grande, né? Também era grande, mas esse engajamento com esse time, com esse projeto, né, a gente chamou até de projeto escola, inclusive, né, dentro da organização, foi fundamental para engajar esse time, né, para trazer um faturamento bem maior e a gente conseguir captar recursos, né, internos, né, e promoções internas e adaptações internas para pegar esses contratos desses multimilionários e multinacionais. Nós ficamos como o maior player logístico no nosso ramo durante um bom tempo. Eu tinha uma qualidade, nossa liderança também, ela era uma liderança muito próxima, então aquilo ali facilitou muito a nossa vida. Na minha ascensão a diretor de operações, eu fui muito bem recebido. Então eu não senti aquele baque de, meu Deus, agora eu preciso mostrar outro tipo de resultado, né? Eu mostrava os resultados do meu jeito, do jeito da nossa equipe, de acordo com os pares e de acordo com os contratos, né? E aprovado pela liderança, as coisas funcionavam. E passou a funcionar muito bem. Então, o planejamento foi para isso e nós tivemos isso, mais ou menos. Que bacana. Eu acredito que todo esse desenvolvimento te levou a fazer uma formação muito específica que eu vejo para líderes, que é neurociência, né? Então, você é pós-graduado em neurociência. E o que te levou a Nossa. buscar uma formação diferenciada como essa? Eu vou falar para vocês, inclusive o Antonino, que me inspirou a buscar. Comecei agora a minha jornada na neurociência também, eu que já venho estudando isso ao longo do tempo, né? Mas o que te levou a buscar uma pós em neurociência? Qual foi o seu objetivo específico com ela no que tange a sua carreira de diretor de operações? Certo. Isso foi no início da pandemia, antes de declarar a pandemia, né? A gente já tinha feito reuniões, porque nós já tínhamos passado por uma greve de caminhoneiros que parou um pouco a logística do Brasil, né? E na sequência disso, uma pandemia. Antes de ser declarada como pandemia, na verdade, eu procurei já alguns cursos que me dessem condições neurológicas, né, de entender de forma neurológica o funcionamento do cérebro humano, né? Então foi daí que eu achei a bendita e graciosa neurociência.
Então, a busca foi para que eu conseguisse equilibrar, né, de forma neurológica, de fato, né, e não achismos, como funciona o cérebro das pessoas, por que que aquelas pessoas, apesar de tantos desafios, apesar de uma pandemia que estava chegando, né, sem a gente saber quanto tempo duraria, quantas pessoas ela levaria, né, como aconteceu, o que que leva essas pessoas a estarem com a gente ainda, né? O que que leva aquelas pessoas a estarem próximas da gente, dando força, dando apoio, dando condições da gente atuar em outras frentes e a operação continuar se tocando, né? E eu achei a neurociência. A neurociência foi uma maravilha, né, que aconteceu na minha vida. Eu me pós-graduei e de lá para cá minha vida mudou bastante, porque agora eu consigo olhar para um ser humano, né, consigo olhar para uma pessoa, para um funcionário, para um chefe, para um líder, né, para um par, para um parceiro de negócios, né, com outro olhar. Eu acredito que você vai ter essa bendita graça também, logo, logo. Cara, eu mal comecei, já vou falar para você que eu tive já uma visão diferenciada, né? Até eu tive primeiro módulo está sendo neurociência aplicada à negociação, né? Maravilhoso. Cara, é algo assim fora do padrão, né? Eu que já venho estudando microexpressões, né? Já fiz formação de Sim. microexpressões, e tudo isso, e como isso se aplica, né, na neurogestão organizacional, cara, é algo realmente transformador. E aí, Antonino, isso te transformou, e eu vou falar para você que você não é o diretor de operações, na minha opinião, você é o diretor de pessoas que transformam operações. Cara, Ah, sim. eu adorei esse slogan aí. Porque no final do Verdade. dia, uma operação ela depende de pessoas, né? E a sua especialização Uhum. foi realmente no cerne humano, e como é que isso se transforma em resultado para as organizações. E como é que você tem visto as organizações no que tange a operações? Eu vejo que hoje o maior desafio das empresas são pessoas. Agora que nós estamos vivendo uma Isso. situação única de ter quatro gerações trabalhando juntas dentro das organizações, né? E isso Uhum. aumentou o desafio consideravelmente, porque nós estamos falando de você pegar um baby boomer com um millennial, que realmente eles têm velocidades e valores e crenças diferentes. Então, no passado, fazia-se pelo medo, porque precisava fazer, a gente não podia perder o emprego, a gente operava muito Isso. pelo medo. Agora você tem uma geração que ela não opera pelo medo, porque nós vivíamos na escassez e agora a gente vive uma era da abundância, onde você pode Sim. estalar os dedos e falar: eu não quero estar numa empresa, eu vou abrir um TikTok e posso ganhar tanto quanto ou até mais que trabalhar numa empresa. Então você tem uma Uhum. diferença de velocidades. Como é que você tem visto isso nas organizações? Porque tem sido um desafio para grandes líderes e eu que estou sempre com o C-Level, sempre conversando com executivos, eu vejo que é um desafio para todos, assim. Como você enxerga, até pelo seu conhecimento em neurociência, pelo seu conhecimento de operações, essa mistura de gerações e esse conflito que está existindo em relação a esse conflito geracional, né? De fato, é um desafio muito grande, né? Eu tenho dentro da equipe, né, pessoas de todo modelo, né, de todo momento, inclusive de vida. Então ali está uma mistura muito grande. E a gente, por mais que lidere os gestores deles, né, hora ou outra a gente está com essas pessoas. E o fato delas continuarem ou não na operação, eu divido a liderança em 7 etapas, sabe? Parece muita coisa, mas 3 delas eu não acredito que funcione para esse time, tá? Para essa equipe, esse tipo de pessoas agora, né, que é líder marcador de tempo, líder marcador de ritmo e líder marcador de números, tá? Por que que eu não acredito? Porque simplesmente essa nova geração, ela entra com um projeto e ela vai se desenvolver, principalmente no início da operação. Mas se no ápice, né, se antes do ápice do desenvolvimento, ainda no processo, entra um líder marcador de tempo, um líder marcador de número, um líder marcador de ritmo, essa pessoa vai espanar, entendeu? Então, esse tipo de liderança já não pode mais acontecer. Eu não acredito mais nesses 3 passos, tá? Ritmo, tempo e números, somente números, tá? Mas eu acredito em 4 outros de forma brutal, que é follow-up, bem-estar dentro da empresa, bem-estar dentro das organizações, formação de hábito e formação de confiança. Esses 2 últimos, inclusive, pô, eles são formados de forma neurológica, tá? Puxando aqui um pouco, né, para o lado da neurociência, o hábito, ele não se forma pela repetição e nem pela experiência. É por estímulo de 3 partes do cérebro. O córtex pré-frontal,
que é aquilo que gerencia toda a nossa estrutura mais profunda do cérebro, né? A amígdala, que é a responsável por gravar na memória e responsável pela aversão, e o hipocampo, que também está ligado à memória, né? Então o hipocampo ele está ligado nessa questão de mostrar para a amígdala que aquilo é legal, que aquilo é bacana, que pode deixar entrar. Então esse é o tipo de coisa, que tipo de estímulos a gente está criando para que essas pessoas criem bons hábitos, para que essas pessoas se sintam felizes dentro da empresa, para que a gente consiga fazer follow-up, para a gente consiga trabalhar metanoia e não somente feedback, né? Feedback a gente está olhando para trás, a metanoia a gente olha daqui para frente, né? E também fortalecer uma vantagem neurológica, a maior vantagem neurológica que eu acredito que exista, que é a confiança. Cara, isso que você está trazendo é espetacular. Eu tive num almoço recente com executivos, né? E muito se fala da gestão de tempo ainda dentro das organizações, né? E eu não acredito em gestão de tempo, Uhum. como você colocou. Para mim, é gestão de resultado. E o resultado ele é Resultado. composto pelos fatores que você trouxe aí, que é o engajamento, a motivação, o bem-estar, o follow-up, ou seja, entender o momento da pessoa, né? Porque às vezes ela está num momento de vida que pode afetar o resultado dela, e não porque ela não quer fazer, mas porque por situações que ela está vivendo, né? Por isso que hoje eu acredito muito pouco na empatia, eu acredito mais na compaixão, porque eu nunca vou conseguir Ah, sim. colocar o sapato e viver todas as variáveis, crenças, né? Porque a empatia, você tem a conjunção de eu posso até tentar me colocar no seu lugar, mas eu não tenho o seu modelo de crenças, o seu modelo de traumas, a ponto de eu tentar entender o que para você realmente é o problema, porque para mim pode não ser, Sim. né? E aí hoje eu exerço muito mais a compaixão na liderança do que a empatia, né? Ah, tá Porque, completamente certo. né? E foi até teve até algumas discordâncias de um post que eu fiz no LinkedIn em relação a isso. Mas eu vejo que lá fora, tá? Eu vejo que muitas empresas elas estão mais focadas no resultado do que no tempo. Aqui no Brasil eu vejo ainda que está muito focado no tempo do que no resultado em si. É, Uhum. eu não sei se isso vai mudar ao longo do tempo, tá? O mundo ele ainda está em transformação entre volta 100% para o presencial, porque todo mundo achava que ia ser 100% remoto, veio o híbrido e agora Isso. as empresas estão voltando para o presencial. E isso vai realmente mexer com o mercado, porque o turnover ele vai aumentar. E não por conta única e exclusivamente da liderança, mas porque as pessoas não aguentam mais ficar no trânsito, porque as pessoas querem mais qualidade de vida. Como é que você vê qual que seria o modelo que você acredita hoje, Antonino? Aquele que você fala o seguinte, pô, o modelo ideal para mim nas organizações é esse aqui, com base na minha experiência, com base. Qual que seria o modelo que você acredita? Pô, eu acredito fortemente no modelo híbrido, tá? Eu tive uma experiência em 2017, 2018 na Europa, que lá eu fiz um trabalho lá de alguns workshops, né, em Cambridge e em Oxford. E existe uma semana, se eu não me engano, a cada 2 meses, existe uma semana que naquela região o pessoal para fazer trabalho voluntário, projetos pessoais, ou seja, para dar uma desobstruída, né, nos problemas, né? Então, eu trabalhei lá nesse período, né, por 2 anos, né, eu ia e voltava, né, nesse processo, e lá funcionava assim, de segunda a sexta até às 16 horas, trabalhos normais, né? Até às 16 horas, e na sexta-feira era day off. No início, todo mundo falava, a economia vai se ferrar, e as empresas vão fechar, tudo vai acontecer de ruim. Teve um acréscimo significativo de mais de 100% na produtividade dos funcionários, a economia melhorou na região, tá? Porque o pessoal que não tinha tempo para gastar fazendo um curso, desenvolvendo, assumia cargos novos. Eu tenho uma experiência de um colega, que inclusive eu fui dar mentoria para ele lá em Londres. Ele hoje é diretor de uma grande empresa lá, ele é brasileiro, ele concorre de igual para igual com o pessoal da Europa, né? Então, assim, isso prova que é um modelo híbrido, né? Que a pessoa tem condições de ficar em casa. Eu não estou dizendo para fazer igual, até às 16 horas, na sexta-feira, day off ou coisa parecida, né? Mas que exista algum momento, né, da semana, ou um dia na semana, que a pessoa possa falar assim, não, esse dia eu vou resolver um problema no banco, esse dia eu vou escolher para ir para o médico, para não ter que faltar serviço durante a semana, esse dia eu vou na escola do meu filho, para saber como é que está, né, coisa que eu não tenho feito. Ou seja, coisas pessoais mesmo, que vai dar uma aliviada no processo e vai aproximar mais a pessoa da empresa que permite esse tipo de atividade, né?
Então, eu acredito fortemente no modelo híbrido. Que bacana. O Nubank agora lançou um modelo muito peculiar, né? Que eu acho que agora é o momento das organizações testar o que é melhor para ela dentro do segmento dela, tá? Eu Uhum. acho que vai ser muito do segmento e muito da cultura da organização e das pessoas que Ah, querem fazer sim, parte claro. daquela cultura. No Nubank lançou agora, você trabalha 2 meses em casa e uma semana desses 2 meses, 100% presencial, somente essa semana, para discutir, para fazer aquela descompressão e discutir projetos, implementar ações para os próximos 2 meses. Eu achei um modelo genial. Claro que vai ser um teste, né? Até saiu na mídia esse modelo, saiu, se não me engano, na Exame, Você RH, que realmente é disruptivo, mas ao mesmo tempo a gente não Sim, sabe se vai funcionar. Mas para mim, eu acho que saber se vai funcionar, para mim agora é o que pouco importa. O que importa é que tem uma empresa buscando fazer diferente e tentando ajustar o modelo no mundo que a gente não sabe como vai ficar, né? Eu vejo muitas uhum. empresas fazendo downsizing dos seus escritórios porque não está conseguindo voltar com as pessoas para dentro do escritório, turnover Uhum. aumentando e o mundo globalizado, muita gente querendo trabalhar lá fora e as empresas contratando as pessoas aqui no Brasil, até para trabalhar aqui no Brasil mesmo, mas ganhando em dólar e Isso. ganhando em euro. Ou seja, é um mundo que eu, há muitos anos atrás, não imaginava que iria acontecer, né? E hoje a gente Uhum. está num formato totalmente diferente que as empresas vão ter que se ajustar. Eu acho que essa experiência que você traz, eu concordo contigo, eu acho que o híbrido ele é importante porque as pessoas elas precisam se conectar, né? Até para poder melhorar a comunicação e ao mesmo tempo as empresas vão ter que aí fazer um ajuste dentro das suas estruturas para acomodar todo mundo, né? Sim, É, sim. e você Tem. trabalhou. Ah, pode Não, por falar. favor, não, por favor, pode ir lá. Sim, você pôs muito bem assim a colocação em relação ao momento da empresa, né, a cultura da empresa. Isso depende muito da cultura, né? Tem uma empresa que pratica algo parecido com a Nubank, né, que é a Dell. A Dell hoje, principalmente a área de suporte técnico, né, da Dell, ela fica bastante esparramada pelo Brasil. Então você tem reuniões com os Estados Unidos, você tem reuniões principalmente com a Índia, né, que tem uma parte lá muito forte ali de suporte técnico, né? E tudo remoto. Então, assim, basta a pessoa estar preparada para também assumir essa responsabilidade, né? Porque você tem que estar não só disponível, mas preparado, né, para essa oportunidade do híbrido, né? Ou do remoto. Mas eu acredito que é uma longa caminhada ainda para o Brasil. O Brasil ainda está preocupado ainda em como se manter, né? Manter de pé as empresas. A maioria das empresas ainda está se mantendo com dificuldade, né? Então é um processo longo e depende muito da cultura da organização mesmo e do momento dela. Bacana, Tony. Bom, poderíamos ficar muitas horas conversando aqui, mas estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Mas eu não Ah, que posso deixar pena. sem te fazer duas perguntinhas. Mas você vai voltar, inclusive vai voltar para gravar aqui no Uhum. estúdio comigo. Quando você estiver em São Paulo, a gente vai Opa! gravar aqui no estúdio Ah, logo que mais. massa. Vai Que ser muito legal, muito bacana. obrigado. E como é que você vê, então, o mercado hoje e o mercado no futuro? Como é que você está vendo o que está acontecendo, porque está muito incerto, e o que você vê que vai acontecer pela sua perspectiva ali de operações? Então, eu acredito que, de fato, o mercado está muito incerto, porque o cliente, né, a maioria dos clientes contratantes, principalmente os maiores, né, clientes contratantes, eles já entenderam que parte da coisa que eles terceirizavam antigamente, eles podem fazer hoje sem grandes esforços. Basta ter uma estrutura positiva, né? Ainda a terceirização é um processo viável, né, para muita coisa. Hoje eu vejo muitas empresas, principalmente contratantes de logística, né, que têm a logística como necessidade, assumindo algumas regiões. Eu vejo isso acontecer. Então, eu acredito que o futuro do Brasil aqui para as empresas, né, vai depender muito da formatação da cultura organizacional dentro delas e dos contratos que vão pegar também, das formas com que vão fazer esses contratos, as negociações, né, que vem por aí e das lideranças, né? Eu acredito que hoje não dá mais para a gente pensar em líderes encaixados, né? Jabutis em árvores. Hoje não dá mais para a gente pensar dessa forma, não. Tem que ter a pessoa certa, no lugar certo, com a competência certa e desenvolvendo as pessoas da forma correta. Acho que esse é o futuro do Brasil. É o que eu realmente acredito. Eu acho que pós-pandemia as empresas reduziram muito o volume de treinamentos e desenvolvimento, né? Eu acho que está na hora de voltar
Acho que o digital trouxe uma vertente muito importante no desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, aquilo que você comentou, se a empresa ela faz o controle faz a gestão de tempo, faz a gestão de número, faz a gestão de ritmo, você não vai permitir que a pessoa tenha tempo para cuidar da vida dela e ao mesmo tempo estudar e se desenvolver. Ou seja, está chegando um momento de conflito, né, que as empresas vão ter que abdicar do comando e controle, que É, infelizmente ainda existe, e para o modelo de confiança, motivação e engajamento, que foram basicamente os pilares que você, e follow-up, né, que foram os pilares que você trouxe aí de forma muito brilhante. E antes da gente fechar, senão o isso pessoal aí. briga comigo, né, uma dica de livro, filme ou série que está te inspirando. Ah, Não sim. necessariamente algo em relação a operações, mas aquilo que está inspirando o Antonino como pessoa. Ah, que bacana. Tem um livro que eu gosto muito, já não é de agora, ele chama Competindo pelo Futuro, do C.K. Prahalad, um indiano, um doutor indiano. Ele é muito bom. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Ele é um livro razoavelmente grande, assim. Até tenho ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, ó. Ó, que legal. Não li ainda, mas já está no meu Competindo pelo to-do. Futuro. Esse livro Pô, aqui que ele é muito legal. bacana. Ele fala muito sobre a forma de você criar o futuro para estar lá desfrutando dele, né? Essa é uma das máximas do livro, porque eles também falam aqui de não acreditar muito em processos de passar o batom na operação. Eles pedem também para a gente entrar pensando um pouco também em reengenharia de processos, né? Coisa que não se fala há muito tempo. E esse livro é muito bacana. É a 18ª edição. Eu acredito que é um livro que vai ajudar muitos líderes, né, gestores, a tocar a operação, tocar o dia a dia, crescer, né, suas operações e sua liderança. Eu acredito que esse livro é muito positivo para isso. Que bacana. Não li ainda, mas realmente já está no meu to-do. Eu gosto muito de livros. Vocês olharem aqui, tem livro em tudo quanto é lugar aqui no Sim, estúdio, no meu sim, escritório. sim, sim. Então, eu acho que a leitura ela é fundamental e o líder que não se desenvolve, ele vai acabar ficando para trás, né? E eu quero já te parabenizar, né, por você ter ido buscar uma formação diferente do que se vê a liderança buscando. Normalmente você vê vários líderes buscando MBAs e tudo mais, você foi na contramão para realmente entender do cerne humano. Eu também sou apaixonado, tenho meu cérebrozinho aqui, ó, Olha aí que no meu legal. escritório aqui, que realmente o líder que não entende do cérebro humano, ele não entende de pessoas, né? É isso que eu acredito e te conhecendo e vendo que você tem essa formação É, e conversando com você, eu vejo que isso cada vez mais é verdade. Eu acho que os líderes vão precisar realmente começar a estudar mais o cérebro humano do que propriamente competências técnicas e focar no... Porque o resultado vem através das pessoas, né? Não tem jeito, em qualquer organização. exato. É. A única coisa que presta dentro das empresas, eu acho que são as pessoas, né? Tudo vai embora. O contrato vai embora, o maquinário vai embora, tudo vai embora. As pessoas não, elas decidem se vão ou se ficam, né? Então cabe à pessoa tomar essa decisão. E parte técnica, né? Pô, ela não é aquilo que vai transitar, fazer a pessoa transitar para um cargo maior, ou então mesmo que seja um cargo entre os pares, né? É a parte cognitiva mesmo, é o que a pessoa pensa sobre aquilo que ela está fazendo, é a felicidade que ela tem ou não sobre aquilo que ela está fazendo, são as condições que ela se impõe em relação aos seus valores, né? Se ela aceita ou não. Então, assim, que o buraco é mais em cima e às vezes em algumas empresas o buraco não necessariamente é mais embaixo também, sabe? A liderança precisa perceber essa situação, essa novidade, né, com essas pessoas que estão vindo por aí, com essa nova geração, e a mudança tem que acontecer de cima para baixo, porque senão ela vai ser forçada a acontecer de baixo para cima, logo, logo. Cara, espetacular. Antonino, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por contribuir com tanto. Estou te esperando aqui no estúdio para a gente poder explorar mais esse papo sobre Ah, sim. liderança, o cerne humano e como isso impacta as organizações. E obrigado pelo seu tempo. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a trazer executivos como Antonino para inspirar a sua carreira e levar a sua carreira para um próximo nível. Até o próximo podcast Next Level.